Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nesta quinta-feira e que podem impactar sua vida. Na próxima meia hora, informação de qualidade sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo, nessa cobertura, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira para todo mundo. Além do rádio, estamos ao vivo também na internet com nossa live no Facebook. Acesse para assistir nosso programa especial, facebook.com/Rádio Cidade Itu, com som e imagem. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação. 14 casos a mais de coronavírus foram contabilizados em Itu. Há também mais uma morte confirmada no município. Pois é, Thiago, de ontem para hoje, do boletim atual pro anterior, de 128 casos confirmados, passamos para 142 casos confirmados na cidade de Itu. Os casos curados permanecem em 85 pessoas que já se recuperaram da doença. O total de casos descartados, 258. Casos que estão aguardando resultados de exames, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 14. Aí, entre esses casos, acredito que houve um erro de digitação, pode ter sido. São 11 casos suspeitos em internação clínica e 5 suspeitos em UTI, o que daria 16. A Itu ainda investiga um óbito por suspeita de Covid-19 e teve mais um óbito confirmado, chegando a 17 no total. Esse 17º óbito positivo por coronavírus é de um homem de 84 anos com doenças pré-existentes. Portanto, Itu chegando a 142 casos confirmados, 17 mortes já confirmadas. Thiago. Passou de 800 a quantidade de infectados por Covid-19 em Sorocaba. Nas últimas 24 horas foram 134 casos. Pois é, 134 casos no dia que foi anunciado a reabertura gradual da economia, E a cidade de Sorocaba, muitas pessoas reclamando, chegou-se até cogitar um relaxamento da quarentena em Sorocaba, mas Sorocaba é uma das cidades da região com pior índice de isolamento social e onde mais cresce aí o número de infectados por Covid-19. 134 novos casos confirmados em apenas 24 horas. Com isso, a cidade chegou ao total de 828 casos. Desse total, 31 estão internados, sendo 14 em UTI. Total de recuperados ou em estado de recuperação passou de 608 para 756. Os óbitos com a confirmação da doença continuam em 41. A cidade de Sorocaba passou também de 150 para 122 pessoas com suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus e que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 47 estão internados em hospitais da cidade, sendo 16 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 5. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 1.635 desde o início da pandemia. Muito bem, são 8 horas e 6 minutos. Para você que está ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo à nossa programação. Abrimos espaço aqui para informação, estamos aqui levando também, fazendo um balanço, traçando um balanço aí do avanço dos casos de coronavírus pelos municípios da nossa região. Vamos falar agora da cidade de Salto. Mais 3 pessoas testaram positivo para a Covid-19, Luciano? Pois é, são 49 casos confirmados agora. Entre esses 49 casos confirmados, 40 pacientes estão curados da doença já, Thiago. Salto tem um óbito confirmado, 11 casos seguem aguardando resultados de exames e 134 casos já foram descartados na cidade de Salto. Muito bem, agora a gente fala de Porto Feliz. Teve atualização no boletim epidemiológico? Teve atualização, apenas mudança no número de suspeitos, subindo de 14 para 17 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre os suspeitos, 12 estão em isolamento domiciliar e 5 em internação clínica. Os casos confirmados no total são 29, aumentou também o número de curados, passando de 21 para 22, 7 seguem em isolamento domiciliar. Porto Feliz tem 3 mortes confirmadas até o momento, Thiago.
Muito bem, Indaiatuba registra a 22ª morte por coronavírus. Há informação de quem seja vítima e quando ocorreu o óbito? Ocorreu na terça-feira, o paciente homem, 76 anos, internou pela manhã e foi a óbito à noite na terça-feira. Era tabagista, possuía doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. Foram acrescentadas ainda 84 notificações. Indaiatuba tem, até o momento, 244 casos confirmados de Covid-19, entre eles 22 óbitos confirmados, 13 casos confirmados estão internados. A cidade de Indaiatuba ainda tem 95 casos aguardando resultados de exames, entre eles 30 estão em internação clínica e 10 casos suspeitos estão internados em UTI. 209 pacientes já se recuperaram na cidade de Indaiatuba, que ainda investiga mais 5 mortes suspeitas por Covid-19. E em Jundiaí houve atualização? Os casos aumentaram por lá? Jundiaí divulgou que tem 737 casos confirmados de Covid-19, aumentaram o número de mortes na cidade de Jundiaí. A prefeitura confirmou mais 3 óbitos causados pelo novo coronavírus. Um homem de 68 anos, portador de doença cardiovascular crônica, um homem de 47 anos, portador de hepatite crônica, e outro homem de 66 anos, portador de doença cardiovascular crônica. Com as mortes confirmadas, a cidade passa a contabilizar 54 óbitos positivos para Covid-19 desde o início da pandemia. Jundiaí, com 737 casos confirmados, 54 mortes e tem também 401 já recuperados na cidade de Jundiaí, Thiago. Votorantim, Cabreúva, sobre que aí teve mudança na quantidade de casos confirmados, enfim, atualiza pra gente. Em um dia, Votorantim registrou 15 novos casos de Covid-19, muito próximo de Sorocaba, né? Então os números também não param de aumentar, chegando a 119 os casos confirmados na cidade de Votorantim. Entre esses confirmados, 86 estão recuperados, 20 estão em isolamento domiciliar, 8 estão internados. E a cidade de Votorantim já confirmou 5 óbitos, Thiago. Entre os casos suspeitos, são 18 no total que estão aguardando resultados de exames. 15 estão internados, sendo 1 em UTI. Votorantim ainda investiga um óbito suspeito. Cabreúva divulgou um novo boletim ontem. O boletim mais atual de Cabreúva confirma a 3ª morte na cidade, o 3º óbito por Covid-19 em Cabreúva, uma mulher de 68 anos com doenças pré-existentes, obesidade, ex-tabagista, histórico de tromboembolismo pulmonar. 43 casos já foram confirmados na cidade de Cabreúva e 22 casos suspeitos ainda aguardam resultados de exames. Aqui vamos atualizando para você, ouvinte de cidade, os casos suspeitos, confirmados, a quantidade de recuperados, enfim, você ouvinte sempre muito bem informado aqui em 104,7. No Brasil, já passam mais de 25 mil mortes por Covid-19. O Brasil agora ocupa o primeiro lugar no ranking, né? Se tornou o novo epicentro do mundo, Luciano. Pois é, ainda não é o primeiro lugar em número de infectados, mas se tornou o possível próximo epicentro do planeta. O Brasil registrou 411.821 casos confirmados de coronavírus. Além disso, 25.598 mortes no total. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram 20.599 casos novos em 24 horas, Thiago, e 1.086 óbitos também em 24 horas. Há ainda 4.108 óbitos em investigação. Segundo dados do Ministério, 219.576 doentes estão em acompanhamento, que corresponde a 53,3% do total de casos. 166.647 já se recuperaram da doença, somando pouco mais de 40%. São Paulo tem 89.483 casos. São Paulo chegou a 6.712 mortes causadas pelo coronavírus, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde ontem. Foram confirmadas 289 novas mortes em 24 horas. O número de novas mortes por Covid-19 é o segundo maior desde o início da pandemia no estado de São Paulo. Ainda segundo o último boletim, 89.483 pessoas com diagnóstico de Covid no estado. Das 645 cidades de São Paulo
515 têm pelo menos um caso confirmado e 251 ao menos um óbito causado pela doença. Os pacientes hospitalizados chegaram a 12.300 internados, desses 4.686 estão na UTI, 7.707 em leitos de enfermaria. 18.245 altas de pacientes que tiveram confirmação da doença já foram dadas aí pelos hospitais em São Paulo. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento da Covid-19 no estado é de 73,2%. 8h13, muito bom dia para você, chegando agora em nossa sintonia, estamos aqui com a cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus e agora vamos falar do mundo, já falamos dos municípios da região, do Brasil e no mundo. Então os Estados Unidos seguem aí na liderança. 1.699.933 casos confirmados de Covid-19 só nos Estados Unidos, quase 1.700.000, Thiago. No mundo todo, são 5.710.393 pessoas infectadas com Covid-19. O Brasil ocupa a segunda posição na lista, 411.821 infectados, segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, seguido da Rússia, com 379.051 infectados. O número de mortes, 356.042 pessoas já perderam suas vidas em todo o planeta. E um detalhe, os Estados Unidos, primeiro país a atingir a marca de 100 mil mortes por Covid-19, passando de 100.440 mortes só nos Estados Unidos, Thiago. Aí tem os números bons que a gente gosta de falar, né? O número de recuperados. O Brasil já ocupa a segunda posição na lista como o país que mais recuperou doentes de Covid-19. 2.362.626 recuperados em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 391.508 recuperados e no Brasil, 166.647 recuperados. Thiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h21, hora de começar o dia bem informado. É você mais perto da notícia, mais perto da informação de qualidade, apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM. Índice de isolamento social tem o pior resultado nas cidades da região desde o início da pandemia. Thiago, depois do feriadão. Vamos lá, na terça-feira em Itu, 41% no índice de isolamento social. Se fosse levar por esse lado, pelos números do índice de isolamento social, Itu estaria fora dessa flexibilização aí do governo do estado. Na segunda-feira, que foi o feriado, 48%, no domingo 53%. Em Salto, na terça-feira, 40%, na segunda 47% e no domingo 51%. Sorocaba, na terça-feira, o pior índice de toda a região, 39% da taxa de isolamento social. Sorocaba que confirmou ontem 134 novos casos de Covid-19. Segunda-feira foi 45% e domingo 50%. Lembrando que Sorocaba é a cabeça ali de uma região metropolitana, né, Thiago? Então muita gente passa por Sorocaba. Terça-feira em Indaiatuba, 46%, segunda-feira 53%, domingo 55%. Indaiatuba, que é uma das cidades da região com o melhor índice de isolamento social, mesmo assim teve uma queda significativa na terça-feira pós-feriado prolongado. Thiago. Muito bem, 8h23, continue participando, interagindo, deixe a sua mensagem lá nas redes sociais. Estamos ao vivo com nossa live, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Diga aí que você está nos assistindo, interaja, deixe o seu comentário, o que você acha dos assuntos aqui em destaque. facebook.com/Rádio Cidade Itu. E olha, a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada por mais 15 dias, mas agora com algumas mudanças. Inclusive, haverá flexibilização gradativa do comércio a partir de segunda-feira. Como que vai funcionar exatamente, Luciano? Vamos tentar resumir, porque é um pouco complexo, né? Até os próprios prefeitos estão tendo problema para tentar encaixar aí o que pode e o que não pode abrir, qual é a situação, né? O governo do estado de São Paulo prorrogou essa quarentena mais 15 dias com flexibilizações e aberturas econômicas progressivas que serão feitas levando em conta as características de cada município a partir de segunda-feira. Denominado Plano São Paulo, a proposta prevê 5 etapas onde as regiões serão classificadas em fases e por cor, Thiago. As flexibilizações só serão possíveis para cidades que tiverem taxas de isolamento social
acima de 55%, quase todas não têm, né? A maioria, pelo menos, não conseguiu esse índice, além de disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada, redução no número de casos da doença, o que não vem acontecendo, distanciamento social nos ambientes públicos, o que não vem acontecendo, e uso obrigatório de máscaras. Claro, a maioria das pessoas usa máscaras, mas muita gente nas ruas não está usando máscara. A cada 7 dias a situação será reavaliada, depois a cada 15 dias a região poderá se mover para fases mais ou menos restritivas. As etapas de flexibilização estão divididas dessa forma. Fase 1, a chamada fase vermelha, onde liga-se o alerta máximo. Essa fase vermelha, ela está restrita mais na região da Grande São Paulo. Aí você tem quase que uma ilha, a capital numa fase laranja, isso, bem no centro, e a região, o entorno da cidade de São Paulo, nessa fase mais vermelha, ou seja, as cidades ali da Baixada Santista também inclui nessa fase vermelha, que não vai reabrir o comércio nesse primeiro momento. Exatamente. Tem a fase 2, que seria a laranja, que é a grande maioria do estado, onde estamos incluídos aqui. Que é a região de Sorocaba. Tanto a cidade de Itu, Salto, quanto toda a região metropolitana de Sorocaba. Depois da laranja, essa fase laranja é a fase de controle, né, onde a doença estaria mais ou menos controlada, tanto a doença, a transmissão, quanto o sistema do comércio em geral. A fase 3, a fase amarela, poucas cidades no estado de São Paulo nessa fase amarela que entrariam na faixa de flexibilização. E a fase 4, a fase verde, aí a abertura parcial. E a fase azul, a fase 5, onde já estaria tudo normal e controlado, o que vai demorar um pouco para acontecer. E até então não tem ninguém nessa fase 5, né? Nem na 4. Nem na 4. Temos aí a fase amarela, algumas cidades. A região de Sorocaba aparece nessa fase 2 do plano, né? Que seria a fase laranja, né? Representada pela cor laranja, o que representa que são permitidas algumas atividades, entre elas imobiliárias, concessionárias, comércio e shopping centers, com algumas restrições. Aí o uso de máscara obrigatório, distanciamento de pessoas de pelo menos 1,5 metro. Aí vai caber a cada prefeitura, por meio dos decretos municipais, definirem quem e quando vai poder reabrir. Tiago, em Itu, por exemplo, amanhã o prefeito Guilherme Gazola vai fazer um pronunciamento às 11 da manhã, pelo Facebook oficial da Prefeitura de Itu, em uma transmissão ao vivo para falar sobre as diretrizes e os próximos passos sobre as ações de flexibilização na cidade que vão ocorrer a partir de segunda-feira. Claro, a gente vai trazer todas as informações a respeito disso, portanto amanhã, então, a partir das 11 da manhã, saberemos como será a flexibilização na cidade de Itu. Essa live vai ser oficial na página oficial da Prefeitura de Itu no Facebook, tá, Tiago? Qualquer outra mensagem que você receber no WhatsApp, no Facebook, é falsa. Não tem nada definido em Itu ainda. O governo municipal ainda não definiu o que vai e o que não vai reabrir na cidade a partir de segunda-feira. Tanto que o prefeito vai fazer um pronunciamento amanhã às 11 da manhã falando a respeito disso. Então, qualquer outra coisa que você receber, pode desmentir na hora e falar que é falso. Isso aí, pelo menos até amanhã às 11 da manhã, nada ainda oficializado, né? Aguardando ainda o pronunciamento do prefeito Guilherme Gazola. E uma outra questão também, parece, uma informação que eu recebi, é que hoje está prevista uma reunião dos prefeitos aqui da cidade, dos municípios da nossa região. Está prevista uma reunião com o secretário estadual de habitação, o Flávio Amari, que é um representante da região, lá junto com o Palácio dos Bandeirantes, junto com o governador João Dória, e ele vai reunir através de uma live, né, vai conversar com os prefeitos da região para esclarecer algumas dúvidas com relação a essa flexibilização do comércio a partir de segunda-feira. Então ainda os prefeitos, as prefeituras estão estudando medidas, tentando entender o que foi definido na coletiva de ontem do governador João Dória, para então aplicar em cada município, enfim, questões sanitárias, a vigilância
vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária vai estabelecer algumas regras para cada comércio, como vai funcionar a abertura de shopping, praça de alimentação. Pela informação que nós temos, praça de alimentação, restaurantes, bares ainda vão continuar fechados, espaços públicos, mas tudo isso vai ser definido então aí nas próximas horas e no caso da cidade de Itu amanhã, depois desse pronunciamento do prefeito municipal. Lembrando que até pelo próprio, no entendimento, lendo a modo grosso, né, o decreto estadual, nenhuma cidade da região poderia reabrir a partir de segunda-feira, porque ainda não se inclui nos 55% de taxa de isolamento social. Essa que é a questão. Talvez, assim, com base no quê? O governo do estado estabeleceu cada cor, cada região uma cor, com base em índices. Sim. E agora, esses índices foram classificados a partir de qual data, em qual período? Porque se for avaliar o período do momento atual, nenhuma cidade da região realmente se enquadraria nessa fase 2, ou pelo menos nessa questão. Então, tudo isso ainda é especulação, vamos aguardar nas próximas horas. E tem um detalhe a mais, né? As pessoas devem ter uma certa cautela assim que o comércio reabrir, porque é por um período de 14 dias. Se em 14 dias os índices não melhorarem, ao contrário, piorarem, as cidades ainda têm a possibilidade, o governo tem a possibilidade de mandar fechar novamente o comércio. Vai abrir agora, mas se piorar as condições, os índices, tudo mais, pode voltar como estamos nesse momento atual. 8h30, para mudar o assunto agora, com a pandemia de coronavírus, o Brasil fechou mais de 1 milhão de vagas de trabalho entre março e abril. A situação é um tanto preocupante, né, Luciano? Muito, Thiago. A economia brasileira fechou 1.100.000 vagas de trabalho com carteira assinada entre março e abril, segundo o Ministério da Economia. O número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, né, que é o que mede aí esse número, são os primeiros a trazer o retrato do impacto da pandemia do novo coronavírus no mercado brasileiro. De acordo com o CAGED, em março, quando os efeitos da crise do coronavírus começaram a ser sentidos, foram fechadas 240.702 vagas formais em todo o país. Já no mês de abril, 860.503 vagas fechadas. Com isso, foi a maior demissão registrada em um único mês em 29 anos. O setor de serviços foi o que mais demitiu, Thiago. Muito bem, para a gente fechar essa cobertura especial, um levantamento divulgado ontem apontou que mais da metade dos brasileiros apoia o lockdown, ou seja, o fechamento total do comércio e tudo mais. E aí, explica melhor para a gente essa pesquisa, Luciano. Isso é bom porque mostra que mais da metade dos brasileiros estão realmente preocupados com a saúde, tanto a sua própria saúde como a saúde do próximo, né? Essa pesquisa da Datafolha foi publicada ontem, aponta que a maioria dos brasileiros é favorável ao lockdown, a quarentena mais radical contra a pandemia do coronavírus. O Instituto Datafolha ouviu 2.069 pessoas adultas por telefone na segunda e terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Se declararam a favor do lockdown, 60% dos entrevistados. Outros 36% se disseram ser contra a medida mais restritiva. Thiago, voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã, trazendo novamente as principais notícias da sua manhã. Thiago, uma ótima sequência de trabalho para você, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu, Luciano, obrigado pela participação e mais informações atualizadas a qualquer momento em nossos boletins informativos. Nossa live está terminando aí no Facebook, mas para você continuar ouvindo a nossa programação é só sintonizar 104,7 no rádio para a região de Itu ou então acessar www.radiocidadeItu.com.br e ouvir a gente aí no seu computador.